Parte I. Humanidade Cósmica. Aula 1. A evolução espiritual. Da consciência instintiva à consciência cósmica. Roteiro de narração. A evolução não se encerra no corpo, nem se limita à adaptação biológica. O que chamamos de progresso material é apenas a superfície de um processo mais profundo. A evolução da consciência. A evolução espiritual não é um conceito religioso. É uma lei natural da vida universal. Assim como os organismos evoluem em complexidade, a consciência evolui em lucidez, responsabilidade e integração. Da evolução biológica à evolução espiritual. A biologia explica como a vida se diversificou. A evolução espiritual explica por que a consciência se complexifica. O corpo é o veículo. A consciência é o viajante. Cada existência oferece experiências necessárias ao amadurecimento do espírito. Viver é aprender. Aprender é evoluir. Etapas da evolução espiritual. A evolução espiritual não ocorre de forma linear, mas progressiva. Entre suas grandes etapas, podemos reconhecer consciência instintiva, consciência emocional, consciência racional, consciência ética, consciência espiritual, consciência cósmica. Cada estágio amplia a percepção do eu, do outro e do universo. Nenhuma etapa é desprezível. Todas são necessárias. Reencarnação como mecanismo evolutivo. A evolução espiritual exige continuidade de experiência. A reencarnação surge como hipótese lógica e funcional para explicar o progresso da consciência ao longo do tempo. Não se trata de punição ou prêmio, mas de processo educativo. Cada existência acrescenta aprendizado. Cada erro gera compreensão futura. O ser humano e a humanidade cósmica. À medida que a consciência humana se expande, surge uma nova identidade, a de cidadão do cosmos. A humanidade cósmica não é uma raça futura, mas um estado de consciência coletiva, no qual o ser humano reconhece sua responsabilidade planetária e universal. Não habitamos apenas a Terra, habitamos o universo. Evolução espiritual e ética universal. A evolução espiritual manifesta-se pela ética. Quanto maior a consciência, maior o compromisso com a vida em todas as suas formas. A violência, a exploração e a indiferença são sinais de imaturidade evolutiva. A cooperação, a empatia e o cuidado são sinais de avanço espiritual. A evolução espiritual não é destino distante. Ela acontece agora, em cada escolha consciente. A humanidade cósmica começa quando o ser humano deixa de perguntar apenas quem sou eu e passa a perguntar para que sirvo no universo. Evoluir é recordar nossa origem e assumir nosso papel na vida universal. Aula 2. Os mundos habitados. A pluralidade de hábitats e de seres em graus distintos de evolução. Durante grande parte da história humana, acreditou-se que a vida era um fenômeno raro, restrito à Terra. Hoje, a própria ciência reconhece que essa visão é insustentável diante da vastidão do universo. Bilhões de galáxias, trilhões de estrelas, incontáveis sistemas planetários. Nesse cenário, a pluralidade dos mundos habitados deixa de ser hipótese audaciosa e passa a ser consequência lógica. A vida não se limita a um planeta. Ela se espalha conforme as leis do cosmos. Pluralidade de hábitats cósmicos. Os mundos habitados não são uniformes. Cada planeta, cada dimensão e cada sistema apresenta condições específicas de existência. Existem hábitats físicos com vida biológica densa, sutis, com organização energética e consciencial, intermediários, combinando diferentes níveis de manifestação, espirituais, onde a matéria não é dominante. A diversidade de hábitats
reflete a diversidade da própria vida. A vida adapta-se ao meio, e o meio responde à vida. Graus distintos de evolução dos seres. Nem todos os seres que habitam o universo estão no mesmo estágio evolutivo. A evolução da consciência ocorre em ritmos diferentes, conforme experiências, ambientes e responsabilidades. Há seres, em estágios iniciais de consciência, em processos avançados de organização ética e intelectual, em níveis elevados de integração espiritual, atuando como orientadores e cooperadores da evolução. Essa diversidade não implica hierarquia de valor, mas diferença de função e aprendizado. Evolução através dos mundos. Na cosmologia espiritual, os espíritos evoluem transitando por diferentes mundos, conforme suas necessidades evolutivas. Cada mundo funciona como uma escola consciencial, oferecendo experiências compatíveis com o grau de maturidade do ser. Não existe exclusão eterna. Existe progressão contínua. Interação entre mundos e consciências. A interação entre mundos ocorre por conquista ou dominação, mas por afinidade vibracional e responsabilidade evolutiva. Seres mais avançados não interferem arbitrariamente. Eles orientam, protegem e inspiram, respeitando o livre-arbítrio e o ritmo de cada civilização. O universo evolui em cooperação. O lugar da Terra na pluralidade cósmica. A Terra é um mundo em transição. Não é primitivo nem plenamente evoluído. É um laboratório de consciências em aprendizado intenso. Reconhecer isso não diminui o ser humano. Amplia sua responsabilidade. A pluralidade dos mundos habitados revela que a vida é abundante, diversa e progressiva. Não estamos sós no universo. Estamos acompanhados no caminho da evolução. Cada mundo, cada ser, cada consciência ocupa um lugar no grande processo da vida universal. E a humanidade está apenas começando a reconhecer seu papel nesse vasto cenário. A Terra como mundo de transição entre a consciência instintiva e a consciência cósmica. A Terra ocupa uma posição singular no contexto da pluralidade dos mundos habitados. Ela não é um planeta primitivo, tampouco um mundo plenamente regenerado. É um mundo de transição, situado entre estágios evolutivos distintos da consciência. Essa condição explica as profundas contradições da experiência humana. Convivem lado a lado avanços científicos extraordinários e comportamentos éticos ainda imaturos, gestos de compaixão elevada e expressões de violência primária. A Terra é, essencialmente, um campo de aprendizado intensivo. Em mundos menos desenvolvidos, a consciência ainda opera predominantemente no instinto. Em mundos mais elevados, a ética e a cooperação já são naturais. A Terra encontra-se entre esses dois polos, exigindo escolhas conscientes constantes. A transição não é geológica nem astronômica. Ela é consciencial. O planeta reflete o estado médio de seus habitantes. À medida que a humanidade amplia sua percepção ética, espiritual e coletiva, a própria organização vibracional da Terra se transforma. Crises sociais, ambientais e existenciais não são sinais de fracasso planetário, mas sintomas de passagem. Velhos modelos entram em colapso para dar lugar a novas formas de organização baseadas em responsabilidade, cooperação e respeito à vida. A Terra não está sendo punida, está sendo educada. Cada ser humano, ao evoluir interiormente, contribui para a transição do planeta como um todo. A mudança global começa na consciência individual. A Terra deixará de ser um mundo de provas e conflitos quando a humanidade aprender que evolução não é domínio.
é integração da Terra e de sua responsabilidade cósmica. Reconhecemos a Terra como um mundo vivo, em processo de transição consciencial. Declaramos que os desafios enfrentados pela humanidade não são castigos da natureza, mas reflexos do estágio evolutivo coletivo. Afirmamos que cada ser humano é corresponsável pelo equilíbrio planetário, pois suas escolhas individuais repercutem nos campos sutis da vida terrestre. Comprometemo-nos a compreender a Terra não como recurso a ser explorado, mas como organismo vivo a ser respeitado. Reconhecemos que a transição planetária exige maturidade ética, ampliação da consciência e compromisso com a vida universal. A Terra não caminha sozinha. Ela evolui com seus habitantes. A cidadania cósmica. O ser humano no horizonte do universo. A cidadania cósmica não se define por origem estelar, tecnologia avançada ou contato interplanetário. Ela se define por estado de consciência. Ser cidadão cósmico é reconhecer que a vida ultrapassa fronteiras nacionais, planetárias e dimensionais. É compreender que toda a existência está interligada em um vasto sistema de cooperação evolutiva. O cidadão cósmico age com responsabilidade ética, respeita a vida em todas as suas formas, compreende o conhecimento como serviço, reconhece a Terra como parte de um ecossistema universal, assume que evolução é dever, não privilégio. A humanidade caminha, ainda de forma hesitante, rumo a essa condição. Cada avanço ético, cada gesto de empatia e cada ampliação de consciência aproxima a civilização humana de sua maturidade cósmica. A cidadania cósmica não exige abandonar a Terra, exige honrá-la. Não exige negar a ciência, exige ampliá-la. Não exige fé cega, exige lucidez, responsabilidade e compromisso com a vida universal. A Terra é uma escola, a humanidade, uma consciência em formação, o universo, um campo infinito de aprendizado. A cidadania cósmica começa quando o ser humano compreende que não vive no universo, mas para o universo, e que cada vida, por menor que pareça, participa da construção da eternidade. Aula 3. O papel da Terra como mundo em transição. Mensageiros espirituais, missionários do passado e a nova geração da consciência. A Terra no contexto da evolução dos mundos. A Terra não é um planeta isolado, nem um experimento aleatório no cosmos. Dentro da lógica da evolução universal da consciência, ela ocupa a condição específica de mundo de transição. Um estágio intermediário entre mundos primitivos, marcados pelo predomínio do instinto, e mundos regenerados, onde a ética e a fraternidade já se tornaram naturais. Essa condição explica o paradoxo humano contemporâneo. Uma civilização capaz de sondar o espaço profundo, mas ainda incapaz de resolver plenamente seus conflitos internos. A transição da Terra não é física, mas consciencial e vibracional. O planeta reflete o estado médio de seus habitantes, funcionando como um espelho coletivo da humanidade. Crises globais, sociais, ambientais, morais e existenciais não são sinais de colapso final, mas sintomas de parto evolutivo. O velho mundo baseado na competição e no materialismo dá lugar gradualmente a um novo paradigma fundamentado na cooperação, na ética e na responsabilidade espiritual. Os mensageiros espirituais ao longo da história. Em momentos decisivos da evolução planetária, surgem consciências que operam como vetores de aceleração evolutiva. São os chamados mensageiros espirituais. Esses seres não pertencem exclusivamente à Terra. Muitos deles já alcançaram níveis mais elevados de consciência em outros mundos,
ou em dimensões mais sutis da existência, reencarnam aqui, não por necessidade pessoal, mas por missão. Historicamente, esses mensageiros manifestaram-se como fundadores de grandes tradições espirituais, reformadores éticos, filósofos visionários, cientistas à frente de seu tempo, educadores da consciência humana. Eles introduziram ideias que, em sua época, pareciam utópicas, heréticas ou incompreensíveis, mas que gradualmente se tornaram pilares da civilização. Seu papel não foi criar seguidores, mas despertar consciências. Os missionários do passado que renascem na Terra. A transição planetária atual não ocorre sem apoio espiritual organizado. Dentro de uma lógica cósmica de planejamento evolutivo, muitos espíritos que atuaram como missionários no passado retornam agora à Terra. Eles não renascem com títulos, lembranças conscientes ou posições de poder. Ao contrário, surgem como pessoas comuns, inseridas nos desafios cotidianos da vida moderna. Seu diferencial não está na memória explícita, mas em tendências profundas, sensibilidade ética ampliada, inquietação diante da injustiça, rejeição instintiva da violência e do autoritarismo, busca natural por sentido, cooperação e verdade. Esses espíritos atuam silenciosamente, espalhados em todas as áreas da sociedade: ciência, educação, saúde, tecnologia, arte e espiritualidade. Eles são sementes conscienciais. A nova geração e o salto evolutivo da consciência. A chamada nova geração não é definida apenas por idade, mas por padrão vibratório. Observa-se o surgimento de indivíduos com maior sensibilidade emocional, empatia natural e dificuldade em se adaptar a estruturas rígidas, hierárquicas e desumanizadas. Essa geração questiona modelos antigos, não por rebeldia, mas por incompatibilidade consciencial. Do ponto de vista científico ampliado, isso pode ser interpretado como maior abertura neurológica à empatia, processamento cognitivo mais integrativo, sensibilidade aumentada aos campos sutis. Do ponto de vista espiritual, trata-se de espíritos mais experientes, reencarnando em massa para sustentar a transição planetária. Eles não vieram destruir o mundo antigo, mas transcendê-lo. A responsabilidade humana na transição planetária, a Terra não será transformada por intervenção externa, nem por catástrofes purificadoras. A transição ocorre por escolhas conscientes. Cada ser humano participa ativamente desse processo. Pelo que pensa, pelo que sente, pelo que escolhe, pelo modo como se relaciona com a vida. A evolução planetária não depende de poucos iluminados, mas do despertar progressivo da maioria. Ser habitante da Terra, neste momento histórico, é uma oportunidade rara. Trata-se de participar de um dos períodos mais decisivos da história consciencial do planeta. A Terra é um mundo em transição. Os mensageiros espirituais sempre estiveram presentes. Os missionários retornam para auxiliar silenciosamente. Uma nova geração emerge com padrões ampliados de consciência. A humanidade não caminha para o fim, mas para um novo começo. A verdadeira transformação não ocorrerá nos céus, mas no interior da consciência humana. A pergunta fundamental desta aula não é: quem são os mensageiros? Mas sim, que tipo de consciência cada um de nós escolhe manifestar neste momento da história da Terra.